Então, hoje nós vamos dar início a, a dois temas relativamente bem simples, mas muito importantes no tocante à segurança. Quase que são vamos pensar assim, na qualidade de engenheiros vão ser o que eu penso que vocês mais vão trabalhar em conjunto no tocante à segurança. Principalmente se vocês forem trabalhar em alguma empresa de grande porte que vai ter o pessoal do SESMIT, que daí é a parte de engenheiros, técnicos de segurança, médicos do trabalho, que foi o que a gente viu na aula anterior. Antes que eu esqueça, nós temos nova atividade postada na página e tem nova aula também postada lá, beleza? Então, hoje a gente vai trabalhar uma complementação, então, daquilo que a gente viu na aula anterior, que era o SESMIT, dimensionamento da equipe de segurança, que é a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é composta por trabalhadores, nós já vamos ver quais são as atribuições delas, e na aula subsequente, que vamos dar sequência hoje ainda, vamos trabalhar a questão de mapa de riscos ambientais. Então, o que vai ser a CIPA? Comissão, então, Interna de Prevenção de Acidentes, que vai ser um grupo de pessoas composto por representantes do empregado, do empregador e dos empregados. Eles vão ser, quem que são essas pessoas? Eles vão ser os encarregados de colaborar com a questão de segurança da empresa. Quem é responsável pela segurança da empresa lembrando, o próprio empregador que está te contratando, mas, depende do porte da empresa, tem uma equipe responsável pela segurança, que é o SESMIT. Não tendo uma equipe de segurança, a CIPA, vocês vão ver que, mesmo para empresas menores, você é obrigado a ter uma CIPA, um representante que vai receber um treinamento para ele colaborar com essa questão de segurança e ser, vamos pensar assim, um braço do SESMIT. Então, é um braço de apoio ligado diretamente aos empregados da empresa, que vai auxiliar no tocante à segurança. Vai ser o link direto. Assim. Então, a CIPA é considerada, então, vai considerar, então, são a questão do fato ocorrido, necessariamente, não necessariamente a questão de acidentes, e vai auxiliar, então, para que elas sejam eliminadas ou até mesmo atenuadas. Porque pense o seguinte, o pessoal de segurança, vamos colocar na qualidade de engenheiro de segurança ou um engenheiro responsável pelo grupo de pessoas que está exercendo determinados tipos de atividades. Você fala para o cara assim, você dá o treinamento, lembra a aula passada, a gente trabalhou a questão do SESMIT, que pode ser coletivo. Então, vamos pensar a Cevale. Volto novamente para a Cevale, sempre exemplo de Cevale. Vamos pensar a Cevale. Se você tiver uma unidades com raio menor que 5 quilômetros, eu posso ter um único SESMIT, que é o centralizado, que foi um exemplo que a gente deu na aula passada. O que acontece? Se você tem o SESMIT centralizado, mesmo que você tenha um engenheiro de segurança lá, 24 horas, um médico de segurança e mais os técnicos de segurança para auxiliar, em determinados setores, os caras não vão estar presentes em todos os setores a todo tempo. Então, qual que é a ideia da CIPA? É que você tenha um grupo de trabalhadores treinados que estejam trabalhando rotineiramente, mas que recebam um treinamento especializado pelo SESMIT e que vão estar lá para qualquer efeito. Então, vamos pensar assim numa ideia de incêndio. Quem é que vai cuidar para o povo não entre em pânico, que você consiga evitar algum desgaste, que o cara saiba onde acionar a parte de emergência, que o cara saiba ligar o hidrante, que o cara saiba as rotas de fuga, é o cara da CIPA, é o cara que está trabalhando lá na obra, ou no determinado setor, que recebeu esse treinamento do SESMIT para exercer essa função até que o resto chegue, vamos pensar assim, até que o corpo de bombeiros chegue, até que o pessoal do SESMIT chegue e assim por diante. Então, é o cipeiro que vai ser o aliado lá, o cara que vai estar lá
na ponta, na frente de trabalho. A, a, não sei se todos vão lembrar, mas um tempo atrás pegou fogo aqui no bloco 4, o povo entrou em pânico, teve professor que teve que sair pela janela, juntou outro grupo de professores com mais um pessoal de técnico, foi buscar a escada, colocou a escada para lado de fora, o cara quebrou a janela, o professor Almir da biologia e da engenharia de agricultura, quem conhece, pulou a janela, porque não tinha como sair por causa da fumaça. Então, assim, foi bem atrapalhado a situação. E no caso lá de Brumadinho, que estourou a barragem, o que aconteceria se você tivesse uma equipe constantemente treinada? Ah, rompeu. O cipeiro ia indicar as rotas de fuga, entende? Não saiu aquele bando de louco lá, um para cada lado, uns foram soterrados pela avalanche, outros conseguiram sair, felizmente, mas a grande maioria passou em cima a avalanche. Então, assim, porque não tinha uma rota de fuga, não tinha um sistema de padronizado de fuga, que é literalmente obrigatório, principalmente no tocante a barragens. Mas, mas essa é a ideia do CP. Então, ele é vinculado à NR15, então, perdão, à NR5, que é especificamente trata sobre CIPA. É, o objetivo, então, da comissão é trabalhar a questão de prevenção de doenças do trabalho. Por quê? Porque o cara que está trabalhando lá na ponta, vamos pensar assim, vamos pensar que você tem uma serraria. Então, tem que ser uma serraria de grande porte para chegar até um SESMIT, mas o cara que está lá na ponta da metalurgia, vamos pensar, o cipeiro, melhor dizendo, não, o SESMIT vai falar assim, ó, você tem que usar EPI, você tem que usar o protetor auricular, você tem que usar, nós vamos ver a próxima aula, que é a parte de equipamentos coletivos, de proteção coletiva e proteção individual, mas o cara vai falar, ó, você tem que colocar todos os seus EPIs, que é proteção individual, observar os equipamentos de proteção coletivas, e vai fornecer isso aí, vai dar treinamento de como usar, mas o cara lá na ponta, se ele não quer e ele não quiser usar, literalmente ele não vai usar. Quem vai observar se o cara está usando ou não é o cipeiro e ainda vai apontar essas questões, né? Porque ele vai ser aquele cara que vai controlar. Uma outra questão que o CIPA vai fazer, que nós já vamos ver o detalhamento, é apontar determinadas situações, porque assim, às vezes, um ambiente de trabalho, você pode passar desapercebido algumas questões que o pessoal do SESMIT não vai observar na rotina de trabalho, mas o cara da CIPA que está lá trabalhando no ambiente, ele vai apontar, olha, esse ambiente aqui está com a iluminação fraca, então pode dar acidente. Lembra que a gente viu na aula que foi postada ontem, hoje eu acredito, não me lembro, na aula 5, vocês vão ver que a NR9 ela elenca vários itens a serem observados no tocante à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, perdão, então, o cipeiro, o cara que está lá na ponta, ele vai elencar e avaliar isso aí e vai apontar para o SESMIT, se for o caso, até interditar algum, algum setor. Todo estabelecimento, não importa qual seja ele, deve cumprir e ter CIPA, então empresas privadas, públicas, sociedade de economia mista, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas. O SESMIT, vocês vão ver, vocês vão perceber que não são todas, ela vai falar empresas públicas e privadas, sociedade de economia mista, mas, por exemplo, instituições beneficentes, associações recreativas, essas questões, assim, eles não fazem exigência, mas a CIPA precisa. Então, a organização, então, perdão, como é que vai se compor a CIPA, então? É um grupo de pessoas, evidente, né, que vai estar lá junto, terá representante tanto do empregador quanto dos empregados, de acordo com o dimensionamento do quadro 1, daí vocês vão ver na NR15, ela vai funcionar mais ou menos como o dimensionamento do SESMIT, só que vocês vão ver que é mais simples ainda que o SESMIT. Vai fazer menção aos setores econômicos por categoria, porque uma empresa que trabalha com educação é muito diferente de uma empresa que trabalha com siderurgia, por exemplo, que o grau de risco entre as duas são diferentes. Então, o dimensionamento também vai seguir esse princípio. Nós vamos ter
Os empregadores, então, os membros titulares e os suplentes que vão ser designados, então. Os representantes, então, dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos para um escrutínio secreto. Vai ser, então, uma eleição, tem que ser secreta, e independente se o cara é filiado ao sindicato, se não é, todos os trabalhadores que tiverem interesse podem se candidatar a fazer parte da CIPA. Aí você vai perguntar, mas se só tem trabalho, qual que é o benefício disso aí, de participar da CIPA? Então, o mandato, isso aqui é lei, tá? Por isso que eu estou elencando, vocês vão ver que tem uma cronologia que tem que seguir estritamente essa cronologia para validar conforme lei, né? O mandato vai ter 1 ano, podendo ser reeleição, e olha aqui, ó, a vantagem, principalmente para os empregados da empresa privada. É vedada a dispensa arbitrária e sem justa causa do empregado eleito para o cargo da CIPA. E isso ainda até 1 ano após acabar o mandato. Então, literalmente, o cara que trabalhar na CIPA, ele tem estabilidade de emprego. O empregado não pode mandar ele embora. Para nada. Então, assim, tem bastante gente que faz uso de má fé, que quer entrar na CIPA, justamente porque ele não vai poder ser mandado embora sem uma justificativa bem forte, mas bem forte mesmo, para ele, para ele ir para a rua. Então, e além disso, não só no mandato dele, que é durante 1 ano. Ele, depois que ele acabou o mandato, ele tem 1 ano de estabilidade ainda, que ele não pode ser mandado embora. Ah, e vamos supor que a empresa feche, ou ela mande o cara embora. Ela é obrigada, a empresa é obrigada a pagar os salários desses 2 anos de estabilidade para o cara. Então, assim, tem bastante gente que quer fazer parte, principalmente na empresa privada, fazer parte, que é interessante fazer parte da CIPA, porque literalmente você vai fazer os treinamentinhos, vai participar de algumas reuniões, mas não vai mudar seu trabalho efetivamente do que tu já faz, né? Então, o fato de você ser da CIPA, você ganha estabilidade numa empresa privada, e se porventura te mandar embora, você ganha salário faltante, vamos pensar assim, do que falta para você cumprir teus 2 anos de estabilidade. Então, vamos supor que você trabalhou 1 ano na CIPA e os caras te mandaram embora por qualquer motivo. Por exemplo, fechou a unidade onde você trabalha. Vamos pensar que você trabalhava lá no mercado ali, da Cevale. Aí ou restaurante da Cevale. Daí a Cevale decidiu por bem fechar o restaurante, porque estava dando prejuízo, não queria mais trabalhar. E você trabalhava lá no restaurante, não importa o cargo, mas era da CIPA. Esse ano que faltava para cumprir tua estabilidade, a empresa vai ter que pagar no salário na hora que ela for fazer o acerto com você. Então você recebe todos os teus acertos normais, como receberia, mais a questão do INSS, do Fundo de Garantia, essas coisas todas, mais 1 ano de salário da CIPA. Beleza? Ô, professor, Oi. nesse exemplo que o senhor deu aí no caso, tipo, fechou a unidade de Palotina da Cevale, do restaurante, sei lá. E aí a Cevale dá a opção do cara da CIPA se transferir para unidade de Assis, em outra cidade. E ele se Ah, nega. Aí também, tipo, ele seria dispensado e pago ou... cara, daí vai entrar no impasse, mas a grande maioria dos casos, pelo que eu já observei, a empresa paga, entende? Porque daí, até vamos pensar assim que o trabalhador tivesse de má fé para receber mesmo. Ela quase certeza que ela vai receber. Porque, assim, os membros de CIPA, assim, os caras ganham mesmo, cara. Todas as ações que eu já vi entrar, os caras ganham. Então, assim, tem Entendi. bastante gente de má fé, cara, que o cara é eleito e fica fazendo campainhas. Se você pegar, dependendo da empresa, eu já vi cara fazer santinho para ser eleito membro de CIPA. Então, por quê? Entendi. Porque daí, e tem muitos casos, principalmente na construção civil, cara. Eu vi isso aí. Que o cara faz de tudo para entrar na CIPA, daí ele entra, daí literalmente o cara não vai mais trabalhar, cara. O cara faz de tudo para ser mandado embora. Faz de tudo, literalmente tudo. Porque daí ele não vai trabalhar, o cara tem que fazer. Vamos pensar que o cara, né, numa construção civil de um prédio, daí você tem um grupo de trabalhadores enorme, você monta um canteiro de obras, daí você começa a trabalhar lá, tem que fazer a CIPA, porque é lei, daí tu faz a CIPA,
treina os caras, daí os pedreiros que estão na CIPA não vão mais trabalhar, né, cara? Então, literalmente, você tem, vamos pensar, depende do porte da obra, 10 pedreiros a menos na tua obra, porque os caras não vão, literalmente não vão. Por quê? Porque eles querem que você chegue lá e mande o cara embora, porque dele vão ganhar os 2 anos de salário extra numa paulada. Beleza? Mais ou menos essa é a ideia. No caso de funcionarismo público, associação, já não vale muito, né? Porque funcionário público já não é mandado embora de qualquer jeito. Então, se você pedir aqui na universidade quem quer fazer parte da CIPA, ninguém vai falar que quer e muito menos participar de algum treinamento. Mas, enfim, vamos lá. Então, como eu falei, eles são os membros da CIPA têm que fazer parte da eleição, só um instantinho. Tem que fazer parte de uma eleição, então é secreta a eleição. A CIPA, então, terá por atribuição. Só um instante que eu preciso espirrar, pô. Oi, voltamos, desculpe. Tentei espirrar, mas não consegui. Vamos lá. Então, o que a CIPA vai ter por atribuição fazer, independente se ele vai trabalhar de forma efetiva ou não? Identificar os riscos do trabalho, elaborar o mapa de risco, que vai ser a nossa aula subsequente agora, na mesma pegada. Com a participação da assessoria do SESMIT, quando houver, lembrando que o SESMIT para empresas com menos de 50 funcionários não é obrigado, dependendo do risco da empresa, do grau de risco dela. Elaborar um plano de trabalho que possibilite a questão de prevencionista, a parte de segurança, participar da implementação e do controle das medidas de prevenções necessárias, por exemplo, rota de fuga, em caso de incêndio, ajudar, por exemplo, na sinalização de segurança, que nós vamos ver, eu acho que a aula que vem, a parte de segurança, a parte de sinalização, ou não, a aula que vem é EPI, na próxima aula, na outra ainda, sinalização de segurança. Realizar, então, periodicamente a verificação nos ambientes e condições de trabalho para identificação de possíveis riscos na segurança. Como eu falei, o cipeiro é o cara que vai estar lá na ponta, exercendo a atividade dele normal, mas é o cara que já tem o treinamento específico para isso e já sabe o que é, o que não é, os riscos a serem observados. Então, ele vai contribuir no tocante, ó, a iluminação aqui está fraca, ó, tá com fio desencapado, ó, a parte elétrica não tá legal, porque daí o SESMIT, ou se não tiver o SESMIT, a própria CIPA vai tomar, por atribuição, interditar alguns locais e tomar as medidas que forem necessárias para a parte de segurança. Realizar reunião e avaliação do cumprimento das metas fixadas no plano de trabalho da CIPA, por exemplo, porque vocês vão ver mais para frente, perdão, que no tocante a mapa de risco, ele avaliar quais são os riscos que tem em determinados setores. Só que esses riscos, à medida que você for controlando ou entrando com EPI ou equipamentos de proteção coletiva, você consegue ou zerar ou pelo menos mitigar. Então, o mapa de risco ele vai ser constantemente reavaliado. Então, o cipeiro que vai fazer essa reavaliação dos locais de trabalho. Beleza? Divulgar aos trabalhadores informações, porque às vezes, por exemplo, você tem uma medida de segurança nova em função de determinadas situações, e quem vai fazer esse link com os trabalhadores vai ser o cipeiro. Participar com o SESB quando houver as discussões promovidas pelo empregador, avaliar os impactos, alterações ambientes relacionadas à segurança, requerer, quando houver SESMIT, no caso, ou se não tiver SESMIT, ao próprio CIP, a paralisação de uma máquina ou de algum setor que tiver risco grave. Então, assim, você literalmente, o membro da CIPA pode chegar e falar assim, ó, esse setor aqui está parado, chega, não vai trabalhar mais ninguém aqui. Mesmo que o empregador questione. Ele tem por obrigação cancelar determinados riscos. Foi o que, por exemplo, ocorreu aqui no bloco 4, depois que teve o incêndio. O pessoal do SESMIT chegou aqui, depois que pegou fogo, evidente, mas teoricamente, depois que arrumou e isolou algumas unidades, daria para usar o prédio, né?
O pessoal do SESMIT interditou até que tivesse um laudo do Corpo de Bombeiros certinho, que é o correto, né? Mesmo, às vezes, as pessoas querendo usar sem que tenha ocorrido algum tipo de dano na parte elétrica, assim, que foi o que ocorreu. E, além disso, colaborar com a implementação do PCMSO e do PPRA, né, que estão presentes na NR7 e na NR9. O PCMSO vai ser o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional do Trabalhador, e o PPRA vai ser o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que está presente na NR9. Então, participar em conjunto quando houver da análise das causas das doenças do acidente de trabalho e propor medidas, porque o cara está lá na ponta, então ocorreu o acidente lá na ponta, quem que está lá por dentro do assunto é o cara da CIP. Requisitar, se for o caso, a questão de acidentes para dar o suporte aos trabalhadores, por exemplo, se sofreu um acidente de trabalho, o membro da CIP pode requerer qualquer tipo de informação que esteja com o SESMIT no tocante àquele trabalhador para checar as informações. Pode também pedir as cópias do CAT, né, que é o laudo de acidente de trabalho. Né? Se promover junto com o SESMIT, isso é lei, tá? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Cabe, então, aos empregados participar das eleições como a eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador as situações de risco e observar o ambiente de trabalho e as recomendações de prevenção de segurança. Como é que funciona a linha de tempo, isso previsto em lei? São 60 dias o prazo para contar, publica o seu edital da convocação da eleição e comunica-se ao sindicato, então, que vai haver eleição. Em 5 dias posteriormente, institui-se a comissão eleitoral. Em 15 dias se estipula o edital de eleição. Você deixa mais 15 dias para a inscrição dos candidatos. Ocorre a eleição. E, uma vez eleitos os membros da CIPA, você tem 30 dias para fazer o curso de formação de cipeiro. Mesmo os reeleitos, vamos pensar assim, o cara tem que passar novamente pelo curso de formação para ser enquadrado. Determinadas situações do CIPA, quem vem dar o curso de cipeiro é o Corpo de Bombeiros. Se não, se a empresa tiver o próprio SESMIT, quem dá o curso é o SESMIT da empresa. É o engenheiro de segurança ou técnico de segurança do trabalho, que tem informação específica. E daí você faz a posse e o cara já está com aquela estabilidade que foi dito. Para o dimensionamento, então, da CIPA, nós vamos ter, vai ser composto lá por um quadro, que é um anexo, quadro 1, que é o dimensionamento da CIPA pela NR5, o quadro 2 vai fazer um enquadramento dos setores pela classificação das atividades econômicas, esse enquadramento é o mesmo enquadramento que tem lá no SESMIT, só que o anexo da NR5 é um pouco diferente do anexo da NR, qual que é a NR do SESMIT? Eu acho que é 7. Elas são um pouco diferentes. E o quadro 3, então, vai fazer o grau correspondente da CIPA. Vai funcionar dessa forma aqui. No quadro 1, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter o grupo, que é em função da atividade econômica, você vai ter quantos que são os membros efetivos e os suplentes da CIPA, e você vai ter, o número de funcionários presentes na empresa, e daí você vai ter, por exemplo, for uma empresa de 51 funcionários até 80, dependendo do grau de risco dela, vai precisar 3 cargos efetivos e 3 suplentes. E se for para cima de 10 mil funcionários, a cada 2 mil acrescenta 2 nessa soma aqui. 2 suplentes, 2 funcionários. O quadro 3 vai pegar lá no CNPJ, se vocês verem a atividade que foi postada lá, para quem não viu ainda, quando você entra no site da Receita Federal e digita o CNPJ da empresa, vai aparecer o grupo de atividade econômica que está cadastrado
no CNPJ da empresa. Então, esse grupo, tu vai catar esse número que está aqui, que vai fazer vinculação à atividade profissional da empresa. E aqui, nesse quadro da NR5, ela vai colocar aqui, ó, grupo C1, C2, C3, C4, C5, e daí lá naquele quadro anterior, tu vai pegar os grupos C1, C2, C3, C4, C5, C15, C20 e assim por diante, e vai dimensionar em função do número de empregados. É bem simples. O pessoal da aquicultura aí, o pessoal que vai trabalhar com a parte de processamento e preservação de pescado, está enquadrada geralmente no quadro C2. Então, uma vez que você encontra o quadro C2, dependendo do número de funcionários, você vai ter membros efetivos e membros suplentes, de acordo com o número de funcionários, conforme o CESBIT. Mesmo esquema do CESBIT, só que mais simples, né? Então, vamos lá. Empresa, um exemplo para ficar bem fácil de entender. A empresa Templo Jedi Limitada se destina à fabricação de armas e apresenta uma ala de produção de armas, né, evidente, e tem 350 funcionários. Dimensiona é assim. Então, se você catar lá, vamos pegar que você pegou o CNPJ da empresa Templo Jedi SA, colocou lá no site da Receita Federal do Brasil, consulta do CNPJ, digita o CNPJ da empresa, vai aparecer um quadro que vai estar presente lá na atividade 3, vocês vão ver um anexo que eu coloquei da Avan, por exemplo, lá para vocês entenderem. Então, aparece daí lá no quadro de relações econômicas, esse código aqui, 2550-1, e daí vai estar destinado lá, fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições. Dentro da CIPA, ele está enquadrado como C15. Perdão. Então, se você catar o anexo 1 da NR15, perdão, da NR5, vai estar lá no quadro 5, C15, membros efetivos e suplentes. São 350 funcionários, então eu preciso ter, perdão, 5 membros efetivos, tá lá, 5 membros efetivos e 4 suplentes para compor a CIPA. Então eu tenho que montar uma eleição, onde os trabalhadores vão ser, você se auto-inscreve, né? Você não precisa fazer parte, nem está sindicalizado. Você se auto-inscreve, faz uma eleição, ocorrendo a eleição, faz o treinamento de 30 dias e publica, e você tem esse tua estabilidade temporária e participa da CIPA. No tocante à CIPA, alguma dúvida, pessoal? Então, vamos entrar em mapa de riscos ambientais. Mapa de riscos ambientais está entre as atribuições que o CIPEiro, junto com o SESMIT, vai fazer. É um processo relativamente simples, visual, que vai fazer menção dos riscos no ambiente de trabalho a ser considerado. É um processo bem simples, mas é muito importante. Então, o mapa de riscos ambiental vai ser uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados em cada setor. Então, o que você vai fazer? Então, vamos pegar o FPR. Você tem vários setores aqui, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, tem blocos que tem laboratório, tem blocos que não tem laboratório, tem o setor administrativo, tem o depósito, tem o cabriteiro, que eu estou no bloco 4, tem o cabriteiro, que aqui é no seu nome técnico para o cabriteiro, que está ao lado, tem o laboratório de suínos, que está aqui, tem as estufas ali da agronomia e assim por diante, tem o bloco da química. Então, dentro de cada setor, você tem vários laboratórios, vamos pensar o bloco da química, você tem vários laboratórios que ali estão presentes, e você tem que fazer representação gráfica desses laboratórios para dizer, elencar quais que são os riscos dentro de cada unidade, para avaliar quais que são os riscos e deixar de forma bem clara e transparente o grau de risco que o cara que entra ali está exposto. Então, assim, é uma maneira de você facilitar o entendimento a que risco que o cara está exposto. É fácil e rápido ali, o próprio diz, porque é uma figura que você vai olhar,
é utilizado, então, para indicar todos os pontos de risco que o SESMIT e a CIPA encontrarem e tornar possível a visualização do ambiente de forma bem simplificada. Para você montar um mapa de risco ambiental, você tem que seguir alguns protocolos que a norma manda. Então, você tem que fazer vistorias e observações para identificar quais são os trabalhos que são realizados nesse setor, cada setor, quantas pessoas estão envolvidas, quanto tempo de atividade envolvida, e avaliar esse tempo de atividade envolvida, número de pessoas envolvidas e o que ela vai fazer exatamente no local, porque daí você tem que avaliar conforme as outras normas. Vocês vão ver a aula que foi postada hoje, que vai falar da NR7, que ela identifica e elenca quais são os riscos a serem observados, que seria uma complementação a essa aqui. Perdão. Então, você vai fazer essas inspeções para justamente levantar o que são importantes em cada ambiente, e daí, posteriormente, você fazer um mapa de risco ambiental. Então, a inspeção, então, você faz determinar os meios prevencionistas antes que ocorram os acidentes, ajudar a fixar os trabalhadores a mentalidade de segurança e higiene do local, encorajar os próprios trabalhadores a agirem na inspeção do seu ambiente. Então, o cipeiro, que vai estar lá na ponta, vai falar, ó, o mapa está aqui, mas vamos trabalhar para que isso não ocorra risco, e esse risco pode ser atenuado até zerado em determinadas situações. Melhorar, então, o entrelaçamento entre o serviço de segurança, despertar os trabalhadores confiança necessários para trabalhar no tocante à segurança. Então, assim, as modalidades de inspeção, então, que segundo a norma que podem ser realizadas. Opa, nós vamos ter várias. Então, as inspeções gerais, então, que são feitas em todos os setores da empresa, que abrange todos os aspectos de segurança e higiene do trabalho. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Inspeções parciais, que limitam-se a determinadas áreas ou setores. As inspeções de rotina, que você tem um plano de trabalho a ser montado pela CIPA, e a CIPA tem que fazer essas inspeções de rotina. Geralmente, o cipeiro pede para o pessoal de manutenção e o pessoal, se for o caso aqui da segurança, tá junto para você fazer essas inspeções. Ou, se for o caso, o pessoal da SESMIT faz junto com os cipeiros essas inspeções. As eventuais, você pode fazer, são inspeções que você pode fazer para solucionar problemas específicos ou urgentes que possam aparecer. Por exemplo, um trabalhador identificou que está vazando gás. O primeiro ato é chamar o pessoal da CIPA e o pessoal do SESMIT e o pessoal da manutenção. Então, assim, ou geralmente eles acionam a manutenção e a manutenção já aciona o pessoal da CIPA, porque ela pode literalmente interditar o ambiente. Então, quem vai identificar esse tipo de coisa de prontidão é o cipeiro. E inspeções oficiais. Essas aqui são geralmente relacionadas a empresas de seguro, ou se não, ao próprio Ministério do Trabalho, que ocorrido algum acidente em determinado setor, ela vai fazer uma perícia oficial para avaliar. E geralmente nessas perícias oficiais nós vamos ter as inspeções especiais, que daí com o intuito de promover algum laudo. Por exemplo, vamos pensar que você trabalha numa metalurgia e o pessoal da CIPA foi identificado que está com um ruído muito excessivo. Aí o empregador fala, não, o ruído está dentro das normas, estamos seguindo o protocolo de segurança, estamos fornecendo o EPI, que é o protetor auricular para o cara, para ruído, e estamos seguindo tudo que foi cumprido. Aí o cipeiro identifica lá que, ou o próprio SESMIT identifica que o cara está perdendo a audição. Aí, o que o trabalhador faz? Ele pode acionar, ou a própria CIPA fala assim, ó, você não pode mais trabalhar aqui ou exercer determinados tipos de função, porque o cara está perdendo a audição e está reclamando de audição, e você quer continuar exercendo esse tipo de coisa. Então, geralmente, nesses casos,
A própria SESMIT, quanto a Justiça do Trabalho, pode requerer um laudo de vistoria, então uma perícia. O cara vai lá, então se fosse no caso ruído, o cara ia lá com decibelímetro, ia ficar medindo, seguindo o protocolo de segurança lá, para avaliar se está tendo ruído excessivo mesmo, tempo de exposição, porque em eventual condição de, perdão, de de risco à saúde do trabalhador, no caso ruído, aí o trabalhador pode vir a ganhar insalubridade ou periculosidade, ou mesmo ser afastado dessa função e ser colocado em outra função, ou mesmo até receber indenização, ser encostado pelo INSS lá por acidente ou doença de trabalho. Então, a elaboração do mapa de risco, então, como é que funciona? Então, o primeiro passo é a inspeção básica de segurança. Nessa inspeção, vai se estudar as medidas necessárias para o saneamento daquele ambiente, elaborar um plano de trabalho para obtermos a implementação das medidas corretivas. Então, o mapa ele vai se basear por convenção em cor, que você convencionou, se atribuir uma cor para cada tipo de risco e representá-la em círculos. Então, quando você tem um risco que é alto, elevado, o risco vai ser maior. Quando o risco é médio, moderado, vai ser um círculo de tamanho moderado, e quando for leve, vai ser um círculo pequeno. Mas quanto grande, quanto médio, quanto pequeno, não tem um padrão para isso. Então, o que você tem que a norma fala para você representar em forma de escala, que é esse tamanho, grande, médio, pequeno. As cores já estão convencionadas e você tem que aliar o mapa de risco junto a uma planta, que geralmente se faz uso de uma planta baixa, ou um layout, e vincular isso ao grau de risco e deixar especificamente vinculada o risco que está envolvido naquele determinado ambiente. Lembrando que é por setor, tá? Isso aqui. Então, a ideia é você trabalhar da seguinte forma: risco leve, círculo menor; risco médio, moderado; risco grande, um círculo maior. O mapa de risco ele vai envolver essas cores, então foi atribuído, convencionou-se que a cor verde é atribuição de risco físico, cor vermelha, atribuição de risco químico; cor marrom, risco biológico; cor amarela, ergonômico; e cor azul, mecânico ou acidental, ou seja, risco de acidente iminente. Por exemplo, o cara tá lavando a calçada e pode escorregar e cair um tom, porque tá úmido e molhado o ambiente. Então, esta é a ideia. Então, para isso, para você chegar nesse ponto de avaliar, você vai chegar e falar o seguinte: vai ter que conhecer o processo do local de trabalho, analisando os instrumentos e os materiais de trabalho, as atividades que são exercidas, o ambiente, layout, e ainda identificar o número de agentes que estão trabalhando lá. Porque, por exemplo, uma coisa é você trabalhar com 10 pessoas numa sala de 30 metros quadrados, se for escritório ali, que você vai trabalhar ali no administrativo. Outra coisa é você trabalhar num laboratório de química com um monte de ácido em 30 metros quadrados com 10 pessoas que estão operando ácido. Então, assim, são bem diferentes as situações. Então, o mapa de risco, inclusive, vai limitar o número de pessoas a trabalhar no local. Então, os riscos, identificar os riscos nos locais, isso vão ser predominantemente pela NR9, que é a nossa aula 5, que está postada lá no site, e a NR15, que vai falar sobre os limites para insalubridade. Então, a NR15 é uma complementação da NR9, vamos pensar assim, que a NR9 vai falar os riscos gerais. Quais são os riscos gerais? Bom, risco físico, esse, risco biológico, esse, risco químico, esse, e assim por diante. A NR15 vai falar assim, bom, para risco químico, exposição de ácido sulfúrico por meia hora, uma vez por semana. Eu não vou lembrar nem os limites, porque é enorme a lista, mas depois no trabalho vocês vão olhar como é que funciona a NR15. Ela é autoexplicativa, é só olhar ela, mas ela funciona dessa forma. Agente, ácido sulfúrico, tempo de exposição, tanto. Frequência, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, e assim funciona.
Aí ela vai falar, bom, esse tipo de ação, você só com EPI você corrige, mesmo com EPI você tem que dar insalubridade grau leve, mesmo com insalubridade você tem que dar insalubridade grau moderada, dependendo da situação, periculosidade. Então, as etapas, então, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, orientar medidas de proteção coletiva, orientar medidas de organização de trabalho, medidas de proteção individual, que daí é no caso dos EPIs, coletiva, proteção individual vai ser nosso foco da aula que vem. Medidas de higiene e conforto, se for o caso, banheiros, lavatórios, vestiário, bebedouro, refeitório, área de lazer, iluminação, ventilação e afins. Identificar os indicadores de saúde, por exemplo, queixas frequentes e comuns de trabalhadores expostos aos riscos. Por exemplo, você identifica determinado setor, por exemplo, da manutenção, que tá todo mundo reclamando de dor nas costas. Daí você vai ver, o cara tem que catar, erguer do chão, um monte de carga de 100, 60, 50 quilos para o alto. Precisa fazer isso? Não, você pode tentar fazer isso com uma empilhadeira ou com algum dispositivo que carregue peso. Então, você avaliar essas queixas comuns, ou se ocorreu já acidente de trabalho no lugar, ou se tem doença profissional diagnosticada, ou as causas frequentes de ausência no trabalho. O cara, por exemplo, falta muitas vezes e a reclamação é constante de dor nas costas. Então, você tem um problema na mão, né, que você tem que resolver. E se basear também, entre outras questões, conhecer os levantamentos ambientais que já foram realizados. Porque às vezes você já fez um levantamento de determinado laboratório, por exemplo, química orgânica, e propôs medidas para sanar. Então, no próximo levantamento, necessariamente, não quer dizer que você vai ter que repetir o mapa de risco ambiental, porque algumas questões podem ter sido solucionadas. Outras, por sua vez, podem ter sido agravadas e você tem que constantemente dar uma melhorada no teu mapa de risco. Então, esse mapa de risco, então, vai ser sobre o layout, uma planta abaixo da empresa. O grupo que pertence ao risco vai ser abordado, então, de acordo com a cor padronizada. Então, você vai pegar o layout, avaliar quais são os riscos envolvidos pelo grupo de risco, vai avaliar o número de trabalhadores expostos ao risco, que deve ser anotado no círculo, necessariamente não dentro do círculo, pode ser feita uma legenda. Eu, particularmente, prefiro que se coloque uma legendinha, fica mais didático e o cara fica mais simples de observar. Vocês já vão ver exemplos na frente. E especificação do agente, por exemplo, que você está sendo abordado. Vocês vão ver na aula 5, lá que está no site, é que, por exemplo, risco químico. Um dos problemas lá de risco químico é poeiras químicas ou gases. Então, você tem que falar, o risco é químico com gás e o agente é o que está escrito ali, química sílica, ou hexano, ou ácido clorídrico, ou se for ergonômico, esforço repetitivo, ritmo excessivo, carga pesada, e também colocar a intensidade de risco que vai ser de acordo com a percepção dos trabalhadores. Então, que daí você vai dar a proporcionalidade do tamanho do círculo. Então, os riscos então de maior gravidade merecem prioridade no saneamento das irregularidades, é evidente. À medida que forem sendo corrigidas as irregularidades, você refaz o mapa de risco para melhorar ou piorar determinados setores, e assim por diante. Então, a classificação dos riscos, vocês vão ver conforme a aula 5, ela está por grupo. Então, grupo 1, riscos físicos. Quais são os riscos envolvidos? Riscos de ruídos, vibrações, radiações não ionizantes, radiações ionizantes, frio, calor, pressões normais, umidade. Esses são os riscos envolvidos no tocante a físicos. Está na aula 5. Grupos 2, riscos vermelhos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas químicas em geral. Grupo 3 é o grupo marrom, riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Grupo 4 é ergonômico, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso,
exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos diurnos e noturnos, jornada de trabalho prolongada, monotonia ou repetitividade de funções e assim por diante. E o risco 5 é riscos de acidentes. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e afins. Aí, você pode também colocar nessa categoria aqui a tua legenda, então, elevado, médio, alto, cor verde, amarela, seguindo a norma, e colocar os exemplos do que é que está envolvido no ambiente. Então, a ideia é você fazer algo, esse aqui está bem simples, vamos pegar um melhor aqui. Você fazer algo dessa forma, você tem uma planta baixa do ambiente por setor, cada setor você vai estar com uma legendinha aqui que você vai avaliar quais são os riscos, o tamanho do grau de risco e quais que são os riscos que estão envolvidos vinculado à cor específica. Beleza? Eu acho que esse aqui tá legal de ver. Então, aqui ele tomou a opção de colocar junto as bolinhas, mas você pode colocar as bolinhas separadas e de tamanhos expostos. Então, os riscos são envolvidos, aqui tá aqui, ó, ruído, os riscos químicos, poeira, substâncias e compostos de produtos químicos em geral, os ergonômicos, que está no grupo 4, esforço físico, levantamento, transporte. Então, assim, eu particularmente, eu prefiro esse tipo de mapa de risco com a legendinha, mas assim, se você olhar na internet mesmo, tem milhares e milhares de exemplos. A norma fala que você tem que seguir o padrão de cores, o padrão de legenda para especificar quais que são os riscos e o padrão das bolinhas com tamanho o pequeno, médio, grande aqui. Então, mas o jeito que tu vai colocar, ou a forma que tu vai colocar por setores, isso aí é de acordo com cada um. Beleza? Então, por hoje é só. Eu vou postar essa aula hoje ainda. Aula, possivelmente até sexta-feira já saem novas atividades, tanto de mapa de riscos ambientais quanto da questão da CIPA. Aula que vem voltamos com equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Beleza? Até mais, pessoal. Beleza. Falou, Até mais, professor. professor. Até Valeu. mais, professor.